Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. A gente está estudando o livro de Atos. Hoje nós vamos começar o capítulo 18, onde Paulo chega à igreja de Corinto, ou melhor, chega na cidade de Corinto, uma igreja que ele levou 1 ano e meio trabalhando realmente para formar essa igreja. Irmãos, a gente entende que a vida é cheia de obstáculos, de lutas, mas o que faz a gente correr e lutar são desafios. E o tema de hoje é isso, desafios da vida. E um dos desafios que eu quero falar foi o que Paulo passou aqui, desafio de plantar a igreja, formar uma igreja num dos lugares mais difíceis. Por que um dos lugares mais difíceis? Porque ali era um lugar muito idólatra, era um lugar com muita prostituição, e eram prostitutas de sacerdote, né, que usavam o seu corpo para adoração, para ídolos, essas coisas. E a gente sabe que aqui foi um grande desafio. Como lá em Atenas, Paulo também teve um grande desafio. Isso traz uma orientação para nossas vidas. Mas só que nos desafios da vida, a gente não consegue vencer sozinho. Às vezes surgem em nossas vidas lutas, desafios para que a gente cresça e se aperfeiçoe nessa existência, para que novas vidas sejam transformadas por Deus. Mas para a gente entender um pouco do que eu quero falar sobre os desafios da vida, vamos chegar lá no texto. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 4. Sabendo que Paulo saiu de Atenas. Diz assim a partir do versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era a de fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então a gente vê que Paulo chegou a essa cidade, pela história, foi uma cidade que foi arrasada. Ela é uma cidade nova, recentemente reconstruída, mais ou menos 48 anos. Então era uma cidade com novos desafios, é uma cidade nova, mas muito idólatra, cheia de ídolos, cheia de coisas assim terríveis. E também era uma cidade portuária, ou seja, ali era uma cidade cosmopolita, vinha gente de tudo quanto é parte do mundo. Era uma cidade que podia ser um ponto estratégico para espalhar o evangelho. Mas o ponto principal é como levar algumas pessoas desse lugar, de pessoas que vêm de tudo quanto é lugar, crer em Jesus. Porque a filosofia grega ainda era forte ali. Eles eram vizinhos, a 3 quilômetros de Atenas, mais ou menos. Mas essa é a grande lição desse texto. Que Deus nos dá desafios para viver. E o desafio de Paulo era levar o evangelho num dos lugares mais complicados. Tanto que ele escreve 2 cartas a essa igreja, quando ele está em Éfeso, que é a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Devido à grande dificuldade que esse povo tinha de compreender o evangelho. Mas aqui existe uma lição que eu gostaria que a gente pensasse a respeito desse texto. De como, podemos vencer os desafios. Primeiro, é encarando eles. Não sei o que levou Paulo a esse lugar, mas com certeza foi a ação do Espírito Santo. Porque era um lugar difícil. Então a primeira lição é encarar os desafios que Deus permite que a gente vai enfrentar. Não corra antes, enfrente, vá até o fim. Paulo foi perseverante.
Em frente, seja perseverante na tua vida, meu irmão. E quando a gente fala de desafios na fé, um dos maiores é o desafio de transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. É levar outras pessoas a conhecer Jesus, a viver para Jesus. Ah, mas o pessoal não quer. Irmãos, quando eu olho Corinto, eu olho nossa cidade, aqui a grande Florianópolis, com tantas festas, com tantas coisas. E aí a gente vai levar uma palavra que diz o seguinte: abandona tudo. Abandona esse estilo de vida e viva para Cristo. Parece ser impossível pessoas se converterem assim. Mas eu me converti. E muitos têm se convertido. Nós não podemos olhar para os desafios. A gente não pode olhar para as situações. A gente tem que olhar para as possibilidades em Deus. Então não desanime pela aparência, pela grandeza do desafio. Quando a gente vê o povo de Israel, quando vai entrar na terra prometida, só 2 daqueles espias lá que ele manda olhar a terra voltam e dão uma boa notícia. Foi 10 pessoas e 2 que trouxeram notícias positivas. O resto disseram que falavam para o povo de Israel: são gigantes, é difícil, não vamos conseguir vencer. Quando eles foram invadir aquela terra, conquistar a terra prometida, mas 2 pessoas creram e sabiam o poder de Deus. É isso que nós precisamos entender. Nos desafios da vida, a gente não está sozinho, estamos com Deus. Mas não basta só isso. Outro desafio, outro ponto que eu vejo aqui, que nos ajuda a vencer os desafios na vida, as lutas, são companheiros. Paulo sempre se unia com alguém. E aqui ele foi ficar na casa desses 2, de Priscila e de Áquila. E eles ali batalharam juntos. E juntos, um fortalecia o outro. Porque tem horas, irmãos, que nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós temos limitações. E nós precisamos de amigos. Precisamos de uma força. Precisamos de oração. Precisamos de um abraço. Para que a gente não desanime. Por isso que a gente precisa estar junto com outros. Por isso que é importante estar junto com os outros. E os outros estarem junto com você. Mas aí existe um detalhe. Tem muita gente que só quer que os outros estejam juntos a você. Deixa eu explicar melhor. Tem gente que reclama que ninguém liga para ela, mas ela não liga para ninguém. Tem gente que reclama que ninguém vai visitar, mas ela não visita ninguém. Tem gente que fala que ninguém a ouve, mas ela também não ouve ninguém. Nós temos que aprender a ser amigo. Nós temos que aprender a amar as pessoas. Nós desejamos muito o amor, mas a gente dá muito pouco. E a gente vê aqui nessa questão de Áquila e Priscila, era um companheirismo. Eles trabalhavam juntos, eles viviam juntos e se importavam uns com os outros. Então a primeira lição é: não olhe o tamanho do desafio na tua vida. Segundo, procure companheiros, amigos que vão te ajudar na caminhada. Terceiro, use tudo isso para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Paulo usou aquela região para levar o evangelho de maneira fantástica ao mundo todo. E quando ele escreve essas 2 cartas a essa igreja, são lições válidas até hoje para nossas vidas. Se você ler 1 e 2 Coríntios, ela fala de atualidade. Ela fala de coisas que a gente vivencia hoje. Porque ele não teve medo. Não tenha medo, irmão. Permaneça firme. E viva para a glória de Deus. Glorifique o nome do Senhor com tudo que tu faz, com tudo aquilo que tu é. Deus quer transformar a tua vida. Mas para isso acontecer, você precisa se permitir ser transformado. Amém? Que Deus te abençoe. Procure aprender mais do Senhor. E encare os desafios como um presente de Deus para a tua vida. Porque eles vão vir. E vão te aperfeiçoar na caminhada da fé e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E passe essa mensagem adiante. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar.
Pai querido, em nome de Jesus, visita o meu irmão que tem passado por lutas, que tem enfrentado desafios que parecem ser impossíveis de vencer. Senhor, se mostre ao lado dele, Pai. Visita-o. Esteja caminhando ao seu lado, Senhor. E acima de tudo, meu Pai, coloque outras pessoas juntos com ele. E que ele possa buscar ajuda, não de pessoas perfeitas, não de pessoas que sabem tudo, mas de pessoas que querem saber do Senhor. Coloquem pessoas tementes a Deus ao lado desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo hoje, Pai. E obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela determinação de Paulo. Obrigado, Pai, porque só assim nós vamos conseguir ser aperfeiçoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, gostaria de fazer um convite a todos, que nesse período de carnaval, nós vamos ter um retiro no Rio Tavares, no valor de R$40. As inscrições são até quinta-feira, né, para poder a gente saber quem vai, quem não vai. E o valor é R$40 e o tema desse retiro é intimidade com Deus. Nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração, de palavra, mas vai ter momentos de esporte, passeio na cachoeira e muitas outras coisas. Mas o mais importante, a gente vai ter a presença de Deus. Vamos fazer uma vigília de adoração, onde vamos fazer uma fogueira e ali adorar a Deus e crescer espiritualmente. Então, irmão, pegue a sua barraca, aproveite esse ano para ser um ano diferente. Comece bem esse ano, buscando a intimidade com Deus. Tá bom? Outro detalhe é que nós vamos voltar aos nossos cursos de teologia e os nossos cursos bíblicos. Dia 9, né? E dia 9 e dia... Deixa eu ver aqui a data certinho, né? É dia 6 e dia 7, né? E dia 9 de março recomeça os cursos de teologia. Venha participar. E esse ano eu vou lançar um curso com 5 encontros sobre vida abundante. São 40 dias de um desafio de oração, de crescimento espiritual. Porque você pode estar pensando assim: eu já tentei de tudo na minha vida e nada mudou. Quem sabe esse é o momento de você mudar, meu irmão. Essa é a oportunidade. Venha estudar essa palavra junto com a gente. Venha estudar esse texto, esse livro que a gente vai estar oferecendo, para que você cresça espiritualmente, saia dessa acomodação, saia desse jeito de viver destruidor que você está levando. Ah, pastor, mas eu não estou levando jeito destruidor. Claro que tá. Se tu não está feliz com a vida que Deus te deu, algo está errado. Quero mostrar para ti que dá para viver uma vida abundante aqui. É só um curso, para que você pelo menos pense um pouco a respeito da vida. Eu creio que tudo pode ser diferente para você. Faça a tua matrícula. São 40 dias de um propósito, de crescimento espiritual, tá bom? Creia em Deus. Creia que Deus pode mudar a tua vida, mas basta você querer. Amém? Que Deus te abençoe. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.